Ventos misteriosos, um estrondo e... Eu tô dentro do jogo? Peraí, isso aqui é a lenda heróica de Arran? 3 anos atrás, nosso herói tinha um personagem nesse joguinho que parece que foi escrito por alguém que queria ver o mundo acabar com o estilo. A academia era palco de eventos cabulosos, monstros brotavam do chão e até o fim do mundo tava no pacote. Mas tá tudo certo, o protagonista do jogo resolve tudinho, né? Enquanto isso, nosso herói, ou melhor, figurante, tava de boa. Eu sou só um NPC qualquer, literalmente o tiozinho que pede ajuda pra pegar umas cenouras enquanto o herói salva o mundo. Nada mais, se é tudo igual ao jogo, então tá safe, é só ficar quietinho no canto e deixar o prota brilhar. Será que o Park Seo-ho já virou famosão? Aposto que ele já tá cercado de garota, ouro e efeitos sonoros épicos. Então, um cara do nada começa a gritar: batata doce, não, Sprite, Sprite! Então o MC franze a testa e diz: espera, esse cara também não parece estar normal. Os dois se encaram, então ele segura a mão do Park Seo-ho com brilho nos olhos e grita: eu também, mano! Park Seo-ho, um cidadão comum que ganhou algo especial, o poder dos jogadores, uma janela do sistema com informações absurdas. O detalhe, ele nunca jogou esse jogo na vida, só caiu aqui de paraquedas. E o nosso MC tá com um sorrisinho de malandro dizendo: relaxa, jovem padawan, eu zerei esse jogo 10 vezes, conheço todas as rotas, todas as quests, todos os segredos e até os bugs. Ele tem o sistema, eu tenho conhecimento, e essa dupla vai quebrar o jogo. Eu matei um jogador da academia. O manhwa, onde o figurante sabe mais que o protagonista. Bora que bora, dale que dale, vocês estão bem? Eu tô bom, então tá bom. Então vamos lá, rapaziadinha. Eu tô aqui no início do vídeo pra perguntar: por que cargas d'água você não tá inscrito no canal? E fazer outra pergunta: você já deixou o like? Já comentou? Então faça isso agora, meu amigo. Eu tô te dando a oportunidade de deixar o like, comentar e se inscrever aqui no canal do Taverna Manhwa, tá ligado? Muito conteúdo top, obras tops vindo aí, obras tops já no canal. Só preciso que vocês sigam pra acompanhar, beleza? Tamo junto, já deixa o likezão e vamos para o recap. Então, nosso Prota e o Seo-ho estão lá sentados em uma pilha de corpos, enquanto o Prota diz: poderíamos salvar muitas pessoas, impedir o fim do mundo e retornar para a Terra. Até que o Seo-ho diz: nossa, quando foi que consegui isso? É um elixir de nível baixo aqui. Então, o Prota toma aquele elixir, enquanto diz: se há uma coisa sobre a qual estou decepcionado, é que só tem macho aqui. O charme desse jogo é conter ação e fantasia, e também possui uma gama de heroínas e um sistema de simulação de namoro. O Park Seo-ho não se envolveu com nenhuma mulher e apenas colocou no grupo quando era necessário. Então, em certo ponto, terminamos com um grupo só de homens, enquanto o nosso prota tá perguntando pra ele por que o nosso grupo só tem um bando de machos xixelento. Eu devia ter percebido. Quando a neta do Imperador da Espada morreu, a caminho da cerimônia de entrada, quando o chefe final do primeiro estágio, Mariette, desapareceu, assassinatos e desaparecimentos misteriosos, a trama que se desviava da história original do jogo, e o mais importante, o modo como Park Seo-ho pensava, sua personalidade, sua verdadeira personalidade, eu devia ter duvidado um pouco deles. O que é isso? Mariette Donalf é uma das heroínas desse jogo, mas nem eu, nem o Seo-ho fomos capazes de encontrá-la, pois ela desapareceu. Então, eles estão vendo o aspecto dela e o cajado dela ali. E o Prota se pergunta: então por que o cajado dela está aqui? Park Seo-ho, aquele maldito, eu segui porque ele continuou saindo de fim à noite, mas quem poderia pensar que um lugar como esse existe no subterrâneo? Isso é como o inventário dele. Porque isso está aqui. Isso também sumiu quando outra heroína, Alicia, desapareceu. E essas peças secretas não são tudo. Esses são todos os itens de personagens que desapareceram conforme o jogo progredia. Então Park Seo-ho chega atrás do nosso prota e diz: ah, merda, por que você tá aqui? Enquanto o nosso prota já vai confrontando ele. O que é tudo isso? Naquela época, você disse que foi atrás da Mariette, mas perdeu ela. Ah, aquilo? Ela é um demônio de qualquer forma. Você desperdiçaria o sangue de uma vampira de classe anciã, só estou usando ela de modo eficiente. E o Prota já fica muito puto quando ele percebe que também bebeu bastante, e se lembra de todas as vezes que bebeu o sangue dela. E o Seo-ho fica perguntando: mas qual é o problema? Eu trabalhei duro pra capturar ela, passei um mês montando uma armadilha na floresta, enquanto o Prota tá muito puto. Por quê? E ele responde: para a história progredir eficientemente, é claro. Sua rota é muito frustrante. Você fica no prejuízo porque salva as pessoas e não mata desgraçados irritantes como Jagger e Lark. Você continua tentando salvar pessoas as quais não podemos manipular nem subir o nível de amizade. Usá-las assim é mais eficaz. Me escute bem.
Eu sou melhor nesse jogo do que você. Ele mentiu pra mim desde o início. Esse desgraçado não é um novato. Você, como, quantas, não. Então o Sirro só diz, quem sabe, deixa eu ver. Se eu conseguir mais 3 mortes, serão 100.000. Esse maldito, ele não é humano. Enquanto o Prota já pega ele pela roupa e diz, seu monstro. E ele já responde, cara real, eles são todos NPCs. Você também matou um monte. Os que eu matei eram malignos sem salvação. Eles estavam tentando acabar com o mundo. Eficiência, frustração, se está tão obcecado com a eficácia, então por que pegou o Odashi? Por que um mago pegaria uma peça secreta que serve para um cavaleiro? E ele só diz, isso é... E o que há de errado com o lixo comum? Você poderia fazer ele facilmente através da janela de status. Por que fez toda essa merda sem sentido para criar algo assim? E o Sirro tá lá rindo, você é tão... Você só precisa de um saco de pancada para suas tendências psicopata. O quê? Então, o Park Sirro lança o Prota longe, direto no vidro, enquanto diz, você tá me deixando louco. Depois de tudo que eu fiz por você, não deveria falar assim comigo. Eu só estou pensando em você. Eu devia ser tudo pra você. Eu devia ser o seu mundo. Você nem sabe qual é o seu lugar. E mesmo assim sai por aí metendo o nariz no assunto de todo mundo. Tudo que você faz é ficar olhando aquelas putinhas. Como eu poderia? Eu não vou me segurar mais. Então o Prota fica sem entender nada. O que diabo ele está dizendo? Ele é... Você não é esse tipo de personagem. Estamos juntos há 199 capítulos, então por que está tentando mudar o gênero do nada? Vindo com uma aura ameaçadora, diz. Removi tudo que podia ficar no meu caminho até agora. Tudo pelo nosso futuro. Seu desgraçado, então o motivo de ter colocado apenas homens no nosso grupo era... Os outros homens são pra eu olhar. Então, não ligue pra eles. Lá ele eternamente, rapaziadinha. Então, ele continua. O único que eu realmente amo é você. Rapaziada, que lá ele absurdo. O Prota dá-lhe um socão na cara dele. E então ele só desvia e fala. Ele é medonho pra cacete. Tô com medo pra caralho. Nunca nem tive uma namorada antes. Rapaziada, isso tá ficando estranho. Que porra que a gente tá vendo aqui? O cara já lança um monte de tentáculo na direção do Prota. Eu tô ficando com medo, hein? Eu tô ficando com medo pra caralho do que tá vindo por aqui. E o Prota tá lá desesperado enquanto tá todo amarrado por ali. Então, ele chega. Você não pode correr de mim. Eu vou aprisionar você pra sempre. Você é meu. Todo psicopata na frente do Prota. Neste mundo falso, você é a única coisa verdadeira. Então, o Prota já tá desesperado. Você está me assustando, seu desgraçado louco. Tudo acabará em breve. Assim que essa luta terminar, vamos ficar juntos pra sempre. Diz aquele louco pro Prota. Isso é um avião que o Park Sirro criou. O último estágio está começando. Começou. Ele sempre matou tudo sozinho, então tenho certeza de que ele vai vencer contra o chefe final também. Quando ele derrotar o chefe final, merda, o que vai acontecer comigo? Então, uma mensagem do sistema diz, o jogador morreu, o desafio falhou. O quê? Aquele filho da puta morreu? Ele perdeu? Então, o Prota acorda novamente na sua cama, olhando pra fora e pensando, eu regressei pra 3 anos atrás, o dia em que eu cheguei aqui, tenho que matar ele, Park Sirro, tenho que matar um jogador. Durante a missão de conquista dos monstros aquáticos, a barragem estourou, varrendo o vilarejo inteiro do mapa. Milhares de monstros aquáticos e pessoas na cidade se afogaram. Diante desta cena horrível, Park Sirro ficou totalmente animado, enquanto aparece ele com uma cara de psicopata. Isso é incrível! Naquela época, eu simplesmente não consegui entender o porquê ele estava rindo tanto. Parando para pensar sobre isso agora, embora as inúmeras pessoas tenham morrido, ele simplesmente viu uma chance de lucrar mais ao monopolizar a experiência. Se eu conseguir mais 3 mortes, serão 100.000. Aquele demônio do caralho, eu posso impedi-lo agora. A essa altura, o Park Sirro está apenas no rank 5, assim como eu. Todos os fatores de fortalecimento dos jogadores estão concentrados na Academia Marquebar, e depois de entrar lá, ele ficou muito mais forte. Ele não é nenhum monstro ainda, mas não há como dizer o quão rápido ele ficará mais forte depois de se matricular na academia. A cerimônia de entrada da academia começa daqui a 5 dias, enquanto mostra o Prota farmando e caçando um monte de cogumelos pela floresta. Em outras palavras, a única chance de matar o Park Sirro é agora. Então, aparece uma mensagem do sistema. Missão de tutorial. A carruagem a caminho de Marquebar quebrou em meio a uma floresta infestada por monstros. Junte-se aos guardas e proteja as pessoas até que a carruagem seja consertada. Então tem os soldados lá. Ufa, tudo pronto. E a menina diz, você é habilidoso, garoto, enquanto ele mata um bicho. Obrigado. E alguém grita, Senhor Leon, senhorita Laura, está consertado.
vamos agora. Eu quero dormir o mais rápido possível. Mas aí eles escutam um barulho vindo da floresta e um toco de madeira é lançado na direção daquela menina, que aparentemente conseguiu desviar. Laura, eu sei, esses sons de choro. Lobisomem, monstro de rank 2, é um lobisomem. Então, o lobisomem começa a ruivar e gritar, e o Prota já grita. Droga, já começou, corri pra cá o mais rápido possível, mas não pude impedir. Se eu tivesse mais tempo para me preparar, eu poderia salvar essas pessoas também. Rápido, entrem na carruagem, eu vou ganhar algum tempo. Grita aquele soldado, mandando todo mundo entrar lá. Vão, nós alcançamos vocês. Ei, você, não posso abandonar o leão e fugir. Corre. Então, aquele lobo pega alguém pelo pescoço e aquele cara fica tremendo na frente dele. E o Prota já pensa, antes de interferir, tenho que confirmar se o Park Sorro é o herói que salvará este mundo ou se ele é um jogador processor, como eu. Então, aquela menina já grita para ele se abaixar enquanto dá uma espadada no lobo. Mas o lobo simplesmente parou a lâmina dela e ela ficou sem entender nada enquanto é lançada para trás. Para trás, eu cuido dessa coisa. Segunda filha da família Den, que possui Odachi, uma das 6 espadas do rei, o membro mais influente do grupo, é uma personagem nomeada Alicia Arden. Enquanto ela diz, eu estava com medo. Até mesmo no capítulo tutorial havia um easter egg GG. Alicia Arden. Então Park Sorro tá atrás dela, tirando uma adaga da cintura e dizendo, eu estava com medo de deixar esse momento escapar. Enquanto vai apunhalar ela e diz, morre, matando ela, e o Prota fica muito perplexo. Então, é você afinal, Sorro. Hã? Mas por quê? Aquela menina fica se questionando sem entender nada, e o Sorro só diz, sinto muito. Minha mão escorregou porque fiquei nervoso. Então, o lobo tá lá gritando e rosnando na direção dela. Se Alicia Arden morrer durante essa missão, ele colocará suas mãos na Odachi, e depois disso, conseguirá se unir ao grupo de Lunia Arden, um grande espadachim. Embora tenha sido envenenada, ela não vai morrer facilmente. Será porque ela é um NPC com nome? Se pergunta o Sorro, enquanto ela tá lá. Acalme-se, foco, foco, foco. Então abre seus olhos, o jogo de pés da Alicia é perfeito, imbuindo seu corpo em aura e lança um ataque muito poderoso. E o Sorro só pensa, a essa altura ela pode acabar matando o lobisomem sozinha. Bem, não posso deixar isso acontecer. E já pega uma adaga e lança na direção dela, que tenta desviar e consegue. Então, não foi um erro afinal. Mas aí, o lobisomem já tá lá pra dar uma mordida nela e ela vai dar uma espadada, mas alguma coisa acontece. Ela tá no chão, simplesmente com o lobisomem em cima dela. Por que você fez isso? E o Sorro diz, vamos nessa. Odachi adquirida. Esse equipamento só é usável com uma habilidade especial. Mas vou pensar nisso mais tarde. Isso mesmo, matar NPCs vai me dar mais XP, certo? Rapaziada, esse cara é um tremendo de um filho da psicopata pra caralho, tá ligado? Ele matou a waifuzinha, que eu achei que provavelmente ia ser um casalzinho junto com o Prota, mas não. Vamos ver qual é o desenrolado dessa história, eu tô gostando bastante. Então, ele tá lá com uma cara de psicopata olhando o corpo dela, mas ele é acertado por alguma coisa na cabeça que sai vários pós que cega ele aparentemente. E ele fica, que diabos é isso? Quem foi? Quem caralhos fez isso? Apareça imediatamente. Então, vários coelhos vão na direção deles. Cogumelos mágicos são um favorito dos monstros da floresta. Eles são cobertos por um pó branco. Merda. Então, aos olhos dos monstros da floresta, o Park Sorro não é nada além de carne fresca marinada em pó saboroso. Então um monte de monstro tá indo na direção dele e ele tá gritando, vazem daqui, seus fracotes de merda. Graças a Deus, ela ainda está viva, diz o Prota enquanto pega o corpo dela. Então, ao olhar o lobisomem, ele vê suas presas ali e vai pegar elas. Merda. Então, o Sorro tá atrás dele. Quem diabos você é? 3 ratos com chifre morto em 1 minuto. É bom ter a Odachi, não é? Você é... Então o Prota já se levanta e ele pergunta, você é Corin Locke? E ele se pergunta, o que está fazendo aqui? Esse fodido perdeu as memórias de antes. Isso é ótimo então. Ei, vai acabar cortando a mão se segurar a espada desse jeito. O quê? Então o Prota já joga mais pó na cara dele. Ah, seu maldito, morra, enquanto ele lança uns ataques desajeitados com a espada. E o Prota diz, ele pode ser desajeitado com a espada, mas com certeza é rápido. O Park Sorro ainda é muito melhor do que eu fisicamente. Parece que não tem escolha se não me esforçar. Então, ele já pega uma adaga e vai na direção do Park Sorro, que esquiva rapidamente. Isso mesmo, a possibilidade de eu enfiar isso na sua garganta cheira a morte, não é mesmo? Fique alerta, foque na sua atenção na presa. Até que não veja nada além dela. Então o Prota tá indo igual um louco pra cima dele e ele tá desesperado. Então
Com um único golpe certeiro, ele acerta o peito do Park Seo-ho, que tá gritando de dor, e é simplesmente a presa do lobisomem. E o Park Seo-ho tá desesperado no chão, enquanto o Prota tá lá fincando a presa nele. E quando o Prota ia dar o golpe final no seu peito, o Park Seo-ho botou a mão na frente e, chorando, lacrimejando de dor, simplesmente não foi suficiente, porque o Prota atravessou o pescoço dele. Muito obrigado pela vida passada. Tenho que admitir, graças a você, posso ficar mais forte. Mesmo assim, não tenho arrependimentos quanto a isso, porque eu cortei o mal pela raiz. E simplesmente o Prota matou o Park Seo-ho e fez o jogo dar erro, rapaziada. Jogador morto. Calculando a probabilidade de conclusão do cenário principal, recomendada a melhor opção de backup do mundo. Variante Corin Lock. Examinando o potencial, examinando ideologia, e basicamente o nosso Prota tá virando o jogador principal desse jogo, iniciando a sucessão do subjogador Corin Lock, sucessor do mestre marcial Corin Lock. Rapaziada, praticamente o nosso protagonista agora é oficialmente o protagonista da obra que a gente tá lendo. Então o Prota tá pensando, subjogador, isso significa que finalmente terei uma janela de status? Então ele se lembra, Alicia Arden, você está bem? E ela tá lá no chão, agonizando de dor. Ah, eu não estou bem, não consigo enxergar. Ao menos você tem força suficiente para falar. Está tonta e não sente odores, certo? Suas orelhas estão zumbindo também. E ela pergunta, como você sabe? A jogar pela língua enrolada parece que é veneno de perereca pavão. Que veneno bom, hein, rapaziada? Veneno de perereca pavão. Quem quer tomar esse veneninho aí, hein? Nesse ponto do tutorial, esse veneno é difícil de criar sem uma janela de combinação. Se possui um nível maior de combinação, a Alicia teria morrido imediatamente. Isso é um alívio, mas já que há uma presa em seu corpo, ela está em perigo. Tenho que estancar o sangramento e desintoxicar ela. Então o Prota já pega alguma coisa, aperta muito forte nela que ela fica desesperada. Está tudo bem, tudo bem. Eu sou mestre em estancar sangramentos e desintoxicar a ferida. Se ela morder a língua, será um grande problema. Vamos ver. Algo que ela possa morder. Então o Prota vira a mão daquele idiota ali no chão. Então só dá pra ele, morda isso. Vai doer bastante. Morda isso o mais forte que conseguir, aguenta firme. Enquanto o Prota já tira a blusa todo chadzinho. Ele, mano, é certo que esse daí é o casal, rapaziada. Não tem como. E o Prota tá dizendo, não sei por que viajei 3 anos no tempo, mas eu retornei e matei um jogador. A pessoa que morreu na minha vida passada está viva agora. Eu salvei uma pessoa. Isso é o bastante. Então a cena muda e o Prota tá lá cozinhando um arrozinho numa fogueira, enquanto aquela menina tá dormindo e o Prota tá todo shed sem camisa lá. Estou fazendo o antídoto, aguente firme. E ela tá no chão apagada, enquanto o Prota diz, não se preocupe, você não morrerá tão facilmente. E ela já sussurra, Senhor Salvador, me diga seu nome. Você não precisa saber. O quê? Pare de pensar tanto e apenas descanse. Vou te acordar quando o antídoto estiver pronto. De agora em diante, é melhor manter as pessoas no escuro sobre as minhas ações e tanto quanto possível. Agora, vamos esclarecer a situação. A história de A Lenda Heróica de Arran, como o nome diz, é a história sobre um herói. Enquanto resolve os incidentes que ocorrem na academia, o jogador se tornará o herói que salvará o mundo. O herói deve derrotar incontáveis vilões e o chefe final. O único motivo pelo qual Park Seo-ho acompanhou a história foi porque o mundo acabaria se o boss final não fosse derrotado. Contudo, esse jogador agora morreu. Então, quem preencherá esse papel? Então aparece o nosso Prota todo shapeado lá sentado. E eu devo fazer isso. Mas esses fudidos só vão me obrigar a fazer isso. Ao menos, façam direito. Então o sistema tá aparecendo com vários erros, dizendo que ele não tem permissão para acessar. Eu me tornei um subjogador, mas não posso usar nenhum dos dispositivos convenientes que os jogadores usam. Fiquei tão animado ao ver a janela de status, mas no fim, tá no mesmo. É muito difícil ser o backup de algo que você não conhece, apenas com as memórias do futuro, as quais tomei conhecimento na minha vida anterior. Terei que usar fatores externos ao sistema. Durante 3 anos, treinei até o meu limite. Não sou mais um professor normal ou um figurante. Então o Prota tá fazendo o que parece ser uma aurazinha ali de magia, tá ligado? E já faz um fogaréu aparecer. Como pensei, funciona. Eu também estava desesperado para sobreviver. A única magia que aprendi em minha vida anterior foi essa. Runas, letras ancestrais que contêm poderes mágicos por si só. Dever, restrição, juramento, conhecidas como as runas dos 3 mandamentos. Elas são algumas das leis mais poderosas deste mundo, a fonte da força sobre-humana e a causa da destruição. Vou escrever as 3 no meu corpo. Entre elas, a primeira é o dever.
Esse mandamento garante poderes extra ao invocador ao honrar um juramento autoimposto. Você pode continuar fazendo deveres estáveis, como não comer frango, mas já que são muito fáceis de aderir, você mal ganha os status através dele. Concluindo, embora isso vá exigir muito, devo fazer promessas que cumprirei até o fim. Não fecharei os olhos aos infortúnios das pessoas boas. Então aparece aquela runa e já vem uma mensagem com a promessa que ele fez. Seu status aumentará sempre que concluir uma missão. Falha ao cumprir a quest, resultará em uma penalidade de 10. A segunda, restrição. E o Prota já vai fazendo aquilo de novo. Incapacidade de nutrir espírito. Nesse mundo, todas as coisas emanam uma percepção espiritual. Já que seres astrais só se envolvem após reconhecimento mútuo, ele não pode usar nenhum de seus poderes em pessoas inconscientes, ou naquele sem percepção espiritual, e o sistema está novamente dando avisos. Desobedecer ao vínculo resultará em um dano de 600% de todos os oponentes do alvo, ativando a restrição. Taxa de acertos ancestrais, 0%. Taxas de acertos de seres materiais, mais 50%. A penalidade de seres astrais não serão capazes de mexer comigo por causa do mandamento. Se tornou um escudo que me protege contra todos os seres astrais do mundo. E agora, o último, juramento. Esse mandamento, ao usar o peso do juramento backup, carrega um grande risco. Por isso, tanto eu quanto o Park Si-Hoo não usamos em nossas vidas anteriores. Mas até mesmo o Park Si-Hoo, que usou tudo que o sistema disponibilizava, falhou no final. Nesse caso, não há o menor motivo para preocupações. O juramento com o maior peso. Eu salvarei este mundo. A maior ambição que um guerreiro deve perseguir. Um juramento que busca literalmente a maior das ambições. Os mandamentos foram concluídos. Os mandamentos serão aplicados ao subjogador. Falha ao cumprir seu juramento. Resultará em uma morte inevitável. Rapaziada, o capítulo chegou ao final. O que vocês acharam dessa obra? Aqui eu botei mais a introdução dela. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais capítulos já amanhã, tá ligado? Já amanhã, isso aí. Eu fiz ela mais para um teste, tô querendo fazer uma coisa aqui no canal. Não sei se vocês vão concordar comigo, vamos ver como é que vai ser a recepção do público. Mas o que eu tô pensando em fazer? Em vez de botar a obra completa e só ir adicionando e lançando vídeo de 1 hora, 2 horas, enfim, eu tô pensando em fazer o seguinte: cada atualização de capítulo eu vou lançar um atrás da outra com episódios curtos, 20 minutos, 25 minutos, e depois quando tiver uns 5 capítulos já que eu tiver lançado, 5 partes no caso, eu juntar tudo e lançar um vídeo completo grande, pode ser? Então basicamente é isso, rapaziada. Deixa seu like, compartilha com um amiguinho, não se esquece de se inscrever, e é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis, e boa pra gente, tamo junto, valeu!